Olá, amigos e amigas, estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana aí que está na metade do último mês do ano de 2022. Desejamos aí já para vocês que vocês tenham muita paz, muita alegria, muita saúde, principalmente saúde, nesses tempos aí que são de muita festa, de muita reviravolta para cá e para lá, muita movimentação, estradas e tal, vai para cá e vai para lá. Então, muita paz, muita alegria e vamos estar muito centrados sobre aquilo que nós estamos fazendo, né? Porque as coisas não estão muito fáceis e poderão piorar muito a partir de 1º de janeiro. Tomara que não, mas nossa esperança é, como diz o gaúcho, é a última que morre. Bom, nossa Economia e Desenvolvimento começa com o momento empresarial. E nesse momento empresarial, Giovanni D'Agostino, obrigado uma vez mais pela sua presença. Que cabelo bonito, hein, cara? Tá crescendo. Imensa satisfação novamente participar do seu programa. Né? Muito obrigado pelo elogio. E aí, meu mestre, vamos falar um pouquinho sobre microempreendedor individual, que é o MEI, né? Conhecido MEI. MEI, exatamente. O microempreendedor individual. O senhor sabe qual é a característica fundamental do empreendedorismo? Estamos atentos para ouvir. Uma delas é o sujeito assumir risco do negócio. Ah, sim, claro, Né? O empresário assume risco. Ele pode ganhar. É o comandante do navio. O comandante do navio, ele assume responsabilidades, obrigações, né? E assume risco. Né? Ele tem a ganhar, mas tem a perder, não é? Então, a gente percebe que tem um movimento de pejotização das empresas, né? Nas quais muitas delas contratam empregados, né, através do MEI. Né? O sujeito abre um MEI, né, e trabalha para as empresas, ao invés de receber o salário no contra-cheque, né, emite uma nota fiscal e apresenta para o contratante. Né? Então, sob o ponto de vista, né, da filosofia do empreendedorismo, está correto? Né? O empregado assume risco? Ele pode assumir se a empresa for à falência, né? Que aí é o risco que ele também corre de não receber. Ou demorar para receber depois na justiça, essa coisa toda. Veja só, o empregado, né, na relação trabalhista, quando o empregado deixa de receber as suas verbas salariais, ele pode cobrar não só da empresa, como ultrapassar o patrimônio da empresa e buscar no patrimônio dos diretores, né, dos sócios, né, dos cotistas, não é? Essa é a proteção que ele tem, né? É uma proteção, por quê? Porque o funcionário, ele não assume risco, não é? O empreendedor assume risco, né? Ele não assume, mas ele corre o risco, ele está sujeito ao risco que a empresa dá esse problema e acaba refletindo nele, embora ele vá receber lá adiante. Então, eu trouxe o tema, né, do microempreendedor individual porque eu julgo que seja um tema pertinente, né, para os nossos telespectadores, não é? O microempreendedor individual, ele foi instituído pela Lei Complementar 123, né, está lá no artigo 18A, né, o telespectador que tiver curiosidade, entra no Google, digita lá Lei Complementar 123. A Lei Complementar 123 é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Então, ali tem todo o regramento das micro e pequenas empresas. No 18A está o MEI, microempreendedor individual. Por que o MEI foi instituído? Né? O MEI foi instituído para trazer para a formalização, para a formalidade, os ambulantes, né? Os artesãos e aqueles pequenos comerciantes. Né? Então, esse foi o objetivo efetivo do MEI, não é? Então, tu verifica um ambulante lá, que vende lá o seu picolé na praça, não é? Ele é um MEI na essência, né? Ele é um microempreendedor na essência, porque ele efetivamente está assumindo o ônus do negócio e o negócio dele é pessoal, né? A organização dele depende dele somente, né? É um negócio pequeno, não é? E ele assume efetivamente o risco do negócio. Ele é o gerente e o executor, né? O gerente, o executor, não é? Pode ali, daqui a pouco, ter um funcionário para ajudá-lo, né? Claro. Então, dentro desses atributos, foi instituído o MEI e, de fato, o MEI pode ter somente um estabelecimento hoje, não pode ter filial, certo? E o MEI também pode ter um empregado, somente um empregado, e esse empregado não pode ganhar mais do que um salário mínimo. Né? O salário mínimo seria o mínimo da categoria, né? Se tiver algum acordo coletivo que ele se enquadre, né? Ou o mínimo regional, ou o mínimo federal, né? For maior, né? Mas enfim, é o mínimo que ele pode ganhar
para ser um empregado, né, de um MEI, no caso, certo? O MEI, o limite do faturamento anual do MEI é 81 mil por ano, né, não pode ultrapassar esse limite, senão ele sai do MEI. E que bom, né, se ele ultrapassa o limite, ele sai do MEI, mas ele não perde a condição de ter uma tributação favorecida. Ele sai do MEI e entra para o Simples Nacional. Né? Mas se o negócio dele está ampliando, que bom que ele saia do MEI, não é? Isso dá quanto por mês? Dá 6.750 de faturamento. Né? Ele paga um valor fixo de tributação, né? Quase toda ela é vertida para a Previdência Social, né? Porque esses empresários pequenos, né? Esses artesãos, esses ambulantes, não é? Quando eles chegam na velhice ou quando eles precisam de um amparo da Previdência Social, e chega esse momento, infelizmente, a gente envelhece, vai chegar um momento que a gente vai precisar do amparo previdenciário, não é? Eles não estavam dentro do sistema, eles não estavam contribuindo, então eles tinham dificuldades para conseguir esse benefício. Com o MEI, então, eles contribuem ali R$ 51 por mês, né? Independentemente do valor do faturamento. Então, se no mês der 5 mil de faturamento, no outro mês der 4 mil, no outro mês der 3, no outro mês der 6, o valor que ele paga, né, mensalmente de tributo do MEI é os R$ 51, que é basicamente para ele contribuir para a previdência dele, né? Previdência por um salário mínimo, no caso, né? E ele tem ali também algum outro benefício, se ele contratar um empregado, né, ele vai pagar a previdência social do empregado. Só que a previdência patronal que ele paga, que as empresas pagam 20% sobre o salário, o MEI vai pagar 3%. Né? E claro, o MEI vai reter ali na fonte o INSS do empregado e vai repassar o valor para o erário. Não é? Então, Silvio Lopes, essas são algumas características, né, do microempreendedor individual, que é, sim, uma figura muito importante, né, no cenário econômico brasileiro. Quantos milhões de MEIs existem no Brasil? Eu não tenho esse dado. Eu tenho esse dado. Eu tenho um dado que, de 2020 para cá, houve a criação de mais de 2 milhões e meio de MEIs no Brasil. Que é um dado que veio a reboque da questão do fato de muitas empresas demitiram, então o camarada acabou tendo que obrigatoriamente, para continuar trabalhando, às vezes através de uma MEI, né, se submetendo naturalmente a essas restrições, faturamento de 6.500 por mês. Eu fico pensando o seguinte, o cara que tem uma MEI e que só pode faturar 6.500 por mês, como é que ele vai pagar um funcionário, que é no mínimo, um salário mínimo, mais os encargos, ele vai sobrar o quê para ele? É complicado mesmo. Então, se o cara quiser crescer, ele não pode ficar na MEI, né? Se ele realmente já começar a constituir uma estrutura, né? E essa estrutura... Vai ter que sair para o simples. Ele vai ter que sair para... Ou limitado, alguma coisa dessas aí. Mas Silvio Lopes está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei, né? Um projeto de lei complementar. O número dele é 108, né? De 2021, que pretende aumentar o faturamento do MEI para R$ 130 mil no ano. Já dá um desafogo, né? Já vai dar um desafogo. E o MEI poderia contratar 2 empregados, não um só. Né? Eu acho, assim, claro que tem toda uma defasagem, né? Porque R$ 81 mil, quando foi instituído o MEI, né? Representava, em termos de capacidade de comprar as coisas, uma determinada quantia, né? O poder da moeda. Hoje, com a inflação, o sujeito compra menos com essa mesma quantia, né? Então, acho que já deveria estar previsto, né, numa lei maior, digamos, né, que todos esses valores expressos em moeda, né, valor expresso em moeda, deveria anualmente ter um dispositivo jurídico de uma correção automática. Porque não ficaria se discutindo, isso vale também para o imposto de renda das pessoas físicas. Né? Claro. Há quanto tempo a tabela não é atualizada? Então, no fim, o contribuinte acaba pagando tributo sobre a inflação, sobre a perda do poder aquisitivo, que é sob o ponto de vista da justiça real, né? Fiscal, uma barbaridade. Uma barbaridade, é real. Né? Então, deveria ter esse dispositivo. Não é? E para encerrar, Silvio Lopes, ainda voltando aqui ao tema do MEI, não é? Nós temos uma situação concreta, não é? Que talvez os contadores, alguns profissionais e também o próprio MEI não tenham se dado conta, não é? Vamos imaginar que o MEI ele fature lá o teto, lá, R$ 81 mil no ano, não é? E esse MEI tem lá as despesas da atividade na ordem de 26 mil, né? Então, vai sobrar para ele quanto? Vai sobrar para ele R$ 55 mil, né? Que seria o lucro da atividade do MEI. Mas esse MEI não tem contabilidade. Ele não tem contabilidade.
né? Ele não é obrigado a ter contabilidade mesmo por lei, a contabilidade para o MEI é facultativa, né? Então, o que acontece sobre o aspecto fiscal? Ele sacou 55 mil, que é o lucro dele, né, que deu do MEI, né, descontadas as despesas, e vai chegar o momento que ele vai fazer a declaração do imposto de renda dele, né? Se ele não tem contabilidade regular, se ele vende mercadorias, ele só pode sacar a título de lucro isento do imposto de renda 8% do faturamento dele. Então tem um limitador. Até 8% do faturamento, o sujeito pode informar um rendimento isento, né, do imposto de renda quando for fazer lá o ajuste anual. Então, nesse nosso exemplo, se o sujeito vende mercadoria e fatura R$81 mil e não tem contabilidade, ele vai poder, digamos, declarar como lucro isento 6.480, que é 8% dos 81 mil. E o restante, né, o excedente, né, dos 55 mil por 6.480, que seria 48.520. Como é que ele vai fazer? Ele tem que informar no ajuste anual como um rendimento tributável, que é o excesso do lucro recebido para o MEI que não tem contabilidade, né? Então, teria 48.520, ele teria que oferecer tributação no ajuste anual, pela ausência da contabilidade. E sabe quanto é que isso iria custar para ele? 27%, bota na tabela progressiva, R$13.100 custaria para ele a título de imposto de renda. O que é a salvação dele para que todo o lucro dele fosse isento? E não somente os 6.480. Qual seria a salvação? Uma contabilidade regular. Então, basta que o MEI guarde durante o ano todo dele numa pasta todos os comprovantes de despesas, de investimento, das receitas, deixa tudo guardado, né, organizado numa pasta. Quando chega agora, em dezembro, em janeiro, enfim, entre o final e o início do ano, ele procure um contador. Diz, olha, meu amigo, eu preciso fazer a contabilidade, eu preciso que tu autentique o livro diário, levante o balanço, porque eu preciso que todo o rendimento que eu retirei, né, do lucro, da atividade do meu MEI, eu possa declarar no meu imposto de renda isento do imposto de renda, não é? Eu vou ter uma economia fiscal com isso. Negocia com um contador um determinado valor, muito provavelmente o que ele negociar com o contador para fazer a contabilidade regular do ano dele, não é? Perfeito. Vai ser menor do que ele pagaria de imposto de renda para o governo. Muito bem, eu acho que foi uma aula de MEI, né? Uma aula de MEI dada por aquele que é o especialista nisso, o doutor Giovanni D'Agostini. É isso aí, Silvio Lopes. Muito obrigado, uma boa semana. Até a próxima. Semana. Até a próxima, fica com Deus. Olá, orador cristão renomado Billy Graham sentenciou: vejo hoje que o meu pensamento pela fé projetou lá atrás. Nestes dias de reverenciar Jesus Cristo, volte-se para si, busque aquele que, e só ele, vai preencher o vazio da tua alma. Sem mim nada podeis fazer, foi o que ele profetizou. Tenha essa experiência com Deus e terás dele a paz, a esperança e uma vida de alegria, amor e felicidade nunca antes vivida. É a mais absoluta verdade. Você não está sozinho. Se o mundo te hostiliza, Deus te ama e te fará o mais feliz dos seres nesta terra. Creia, isto vai acontecer. Se dê essa chance incrível de nascer de novo. E tenha uma boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Os valores são os princípios que definem o rumo da vida de cada um. São os nossos juízes que estão sempre conosco. Se fazemos algo e nos sentimos bem, temos a certeza de que estamos alinhados com aquilo que acreditamos. Da mesma forma, se fizermos algo e nos sentirmos mal,
quer dizer que estamos agindo contra os nossos valores. Para saber o que é um valor, pense, diante da hipótese de ganhar algum dinheiro, o que você não faria em hipótese alguma? Eis aí o seu valor. Quando decidimos levar uma vida alicerçada em valores, os sentimentos são positivos e, consequentemente, colhemos harmonia. Para esses tempos de mudanças, incertezas e instabilidade constante, os valores são fundamentais, pois se não houver algo imutável dentro de nós que nos garanta a integridade, não conseguiremos viver em plenitude física e emocional. Uma boa semana a todos. Bom, nós estamos recebendo aqui o Dr. Carlos Biderman, consultor empresarial. Dr. Biderman, obrigado. Fazia tempo, né, que nós não conversávamos. É verdade, Silvio. Prazer estar aqui contigo novamente. Viagens, obrigado. Negócios, isso aí realmente foi um ano bastante tumultuado, né? Como é que tu pode, assim, definir este ano de 2022? Olha, Silvio, um ano difícil, né? Mas eu acho que foi um ano positivo, dentro das expectativas que se colocava lá no início do ano, com a saída da pandemia, o mercado voltando ao normal, as pessoas voltando a consumir, voltando a circular. Então foi um ano, vamos dizer assim, de recuperação, de resgate, não foi um ano excepcional. O varejo sofreu um pouco ainda, não recuperou os níveis de 2019 ainda, mas boa parte das indústrias de consumo, de maneira geral, recuperaram bem. As empresas de energia, uma empresa que eu acompanho, a Copel, que estou no conselho lá, foi muito bem, né? Com preços, enfim, razoáveis, com consumidores voltando a consumir. Então, acho que, de maneira geral, a economia cresceu, né? Acima até do que se imaginava, a volta do emprego, né? A redução do desemprego no Brasil, acho que foi um índice aí, sim, extraordinário. O Brasil voltou a patamares de muitos anos atrás em termos de emprego. Então, acho que, de maneira geral, assim, as pessoas saíram felizes desse ano, né, em termos de desempenho de 2022. Então, acho que, de maneira geral, foi um ano positivo. Acho que as pessoas, enfim, o mercado voltou, a economia voltou. Então, acho que foi um ano, enfim, que a gente pode, vamos dizer assim, não sei se comemorar, até pelo final do ano, que não foi nada bom, mas, de maneira geral, acho que foi um ano de bons resultados nas empresas, de maneira geral, né? Qual é o segmento assim da economia, fora o agronegócio, né, que a gente sabe que já vem se consolidando há muito mais tempo, despontando no mercado nacional e internacional. Qual é o outro segmento que teve um bom desempenho aqui no Brasil? Olha, eu tenho dois clientes que eu acho que eu gostaria de destacar, né? Primeiro, um que é a Coca-Cola lá do Norte e Nordeste, a Solar, né, que atende todo o Norte e Nordeste do Brasil. É a segunda distribuidora de Coca-Cola no país, depois da FEMSA. Um resultado muito bom, né? Enfim, eu acho que até o Bolsa Família ajudou, né, para as pessoas voltarem a consumir. E a gente sabe que as pessoas de baixa renda, assim, melhoram um pouquinho a renda, compram Coca-Cola, né? Um dos vamos dizer assim, dos itens de desejo de consumo, né? Então, foi um ano muito bom para a Coca-Cola lá no Norte e Nordeste do Brasil, né? E outra empresa que eu destaco é a Suzano, né, meu cliente também lá em São Paulo, que é a maior indústria de celulose do mundo hoje, né? Então teve um ano excepcional, com resultados fantásticos, preço da celulose internacional bastante bom, câmbio de uma certa forma ajudou também. Então, uma empresa assim que tem apresentado resultados extraordinários. Anunciaram agora um acréscimo importante nos investimentos para 2023, um projeto gigante lá no Cerrado de quase 30 bilhões de reais, uma fábrica nova completamente do zero, né, Greenfield, né, lá no centro-oeste do Brasil para a produção de celulose. Então, trabalho excepcional. A Suzano, para teres uma ideia, se fala muito de desmatamento, esse tipo de coisa, tem muita, vamos dizer assim, fantasia nesse tema. A Suzano planta 600 mil árvores por dia. Sabe o que é 600 mil árvores por dia? Eles plantam no Brasil. Então, isso é o que se fala, né? Muito tem de narrativa, né? E eles sofrem também muito com os incêndios criminosos que acontecem no Brasil nas florestas. Então, se fala de incêndio aqui e ali, de desmatamento, não sei o quê, mas os incêndios criminosos promovidos muitas vezes, e não sempre é lógico, mas muitas vezes por essas ONGs clandestinas, né, ou nem tão clandestinas. E bem amparadas, né? E bem amparadas, então provocam para depois divulgar o que está acontecendo no Brasil. Então elas mesmas provocam para ter o que noticiar, ter o que reclamar. Para ganhar recurso também, né? Para fiscalizar, né? Obviamente. Para fiscalizar, entre aspas. Entre aspas, né? Então isso acontece, infelizmente acontece, mas por isso para destacar dois negócios, assim, duas empresas que vão maravilhosamente bem. E outro que eu gosto de destacar também é a Copel, né? A indústria de energia lá do Paraná. Eu venho lá, estou no conselho já acho que 4 ou 5 anos, e a gente conseguiu esse ano aprovar lá
vamos dizer, a transformação da companhia num corporation, né? Então, não sei se você acompanhasse na imprensa, mas logo após a reeleição do governador Ratinho, com mais de 70% de votos, ele anunciou, a gente já vinha trabalhando nisso há algum tempo, ele anunciou a transformação da companhia num corporation. Ela vai deixar de ser estatal, é de uma certa forma uma privatização, com certeza, mas muito semelhante ao modelo da Renner, né? Então, ou seja, onde não vai haver um acionista controlador, diferente do que fez a CE aqui, que vendeu para a Equatorial, lá a Copel nós vamos, enfim, transformá-la numa companhia de capital pulverizado, enfim, sem controlador. O estado do Paraná ainda vai ter uma participação relevante, cerca de 15%, com Golden Share, né? Mas ela vai ser uma companhia privada de capital pulverizado. A gente sabe que para competir nesse mercado de energia com os gigantes internacionais, sendo uma companhia estatal, por mais eficiente que seja, Copel fatura quase 30 bi esse ano, com geração líquida de caixa de quase 5 bilhões de reais, mas a capacidade de investimento para manter a competitividade nesse mercado com os gigantes internacionais é muito difícil. Então, com as amarras de estatal, então fica mais difícil ainda, né? Com toda a dificuldade de contratar gente, toda a dificuldade do processo de licitação, com o Tribunal de Contas em cima, enfim, criando uma série de dificuldades. Então, tudo isso sai agora para a companhia poder respirar, atrair capital, se valorizar. A Copel já é uma companhia registrada na Bolsa, não só no Brasil, como na Bolsa de Nova York. É uma companhia que sai pronta aí para disputar com os grandes players internacionais, um mercado disputadíssimo, que é esse mercado da energia e das novas fontes de energia que estão aí, as fontes alternativas, eólica, solar e todas essas que estão aí no mercado. Muito bem. Bom, o grande problema da economia brasileira é que ela vem um caminho assim de liberdade econômica, de incentivo aos investimentos, de controle dos principais indicadores como taxa de inflação, taxa de juros, né? Então isso aí realmente é um quadro que atrai um grande investidor, sobretudo o investidor estrangeiro. Mas daqui para frente, a partir de janeiro, se houver essa troca de governo, é uma coisa que preocupa, né? Porque os parâmetros que a gente sabe são completamente opostos. Gostei do C, né? Se houver, gostei do C. Não jogamos toalha ainda. Claro, né? a gente não sabe, né? Não sabe o que vai acontecer, né? Mas que eu até ontem, Silvio, numa reunião de conselho, numa empresa lá do Nordeste, que a gente está fazendo um trabalho de compliance. Compliance é o atendimento da regulação, enfim, de lei anticorrupção, todo esse tipo de coisa, para atendimento das normas mais rígidas, vamos dizer assim, de governança e conduta, né, que uma empresa possa ter no seu padrão mais alto. E discutindo no conselho, uma das conselheiras, uma das pessoas da família, perguntou, poxa, mas como é que nós vamos viver? E essa empresa tem negócio de energia, tem negócio de vidro e tem negócios imobiliários, né? Entre outras coisas. E ela disse, poxa, como é que nós vamos conviver nesse Brasil, onde, vamos dizer assim, com esse ambiente de negócios, agora a partir de 2023, a gente está aqui fazendo trabalho, tudo para fazer tudo certinho e tal, e nós vamos vir para um ambiente onde o crime compensa, onde, vamos dizer assim, aquelas pessoas que foram condenadas no passado estão voltando à cena do crime, como diz o nosso talvez futuro vice-presidente. Poxa, como é que nós vamos nos comportar, né, nesse mercado? E essa é a preocupação das pessoas, né? Como é que eu vou lidar com essa situação de volta no Brasil, depois de quase ter chegado ao ponto de conseguir limpar todo esse problema de corrupção no país? Agora voltam as pessoas que patrocinaram esses crimes terríveis contra o país, voltam, enfim, como eu já disse, à cena do crime. E como é que as empresas vão se comportar nesse novo cenário? Eu disse, olha, é muito simples. Pessoal, nós vamos ter que continuar mantendo a nossa postura, nós vamos ter mais dificuldade, com certeza, porque certamente nós vamos ter mais dificuldade para obter as licenças, mais dificuldade para obter as aprovações, se a gente for absolutamente correto, mas não podemos ceder. Nós não podemos ceder esse processo. Vamos sofrer? Vamos. Mas isso faz parte do jogo e nós vamos ter que jogar o jogo correto como ele sempre foi. Se for para jogar outro jogo que nós não estamos acostumados e que não é do perfil da nossa conduta, nós não vamos jogar esse jogo, tá certo? Então essa que tem que ser a postura. Infelizmente, isso vai acontecer, né? Eu estou muito preocupado, Silvio, porque eu acho que, independente de qualquer coisa, eu acho que, vamos dizer assim, tem provocado essa discussão nas empresas, porque a regulação vai mudar, vai aumentar barbaramente os controles estatais. Obviamente que nós vamos ter inflação mais alta, e inflação mais alta são custos mais altos, e provavelmente vai acontecer o que aconteceu na Argentina, né? A transferência de responsabilidade pelo aumento de preços vai ser levada ao empresário,
aí vai ter perseguição, impossibilidade de aumentar preços, cadeia, como aquilo que se viu lá na época do Sarney e está se vendo na Argentina. Então, tenho alertado muitas empresas para já se prepararem para esse cenário de custos crescentes e impossibilidade de aumentar preços, o que vai certamente levar a essa perseguição e transferência de responsabilidade do governo, que é o grande responsável pela inflação e aumento de custos, para as empresas. Então, que se preparem, no mínimo, por esse cenário, se não vier coisa pior, né, Silvio? Então, eu estou muito preocupado, porque eu acho que, enfim, o Brasil, como disse Roberto Campos, né, a gente nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. É verdade. Estamos perdendo mais uma, né? Então, acho que nós vamos ter um retrocesso importante no país, em todos os aspectos, se não tivermos coisa pior. Eu acho que essas restrições à liberdade de expressão, as restrições à liberdade de pensamento, as restrições a veículos de comunicação, tudo isso o país está assistindo de uma forma tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Então, eu estou muito preocupado porque eu vejo, vamos dizer assim, a volta de períodos mais sombrios da história brasileira e a sociedade está quieta, vamos dizer, vê os veículos de comunicação quietos, todo mundo aceitando passivamente, prisão de pessoas sem absolutamente o decurso de processos legais, absoluto atropelo da lei, desrespeito à Constituição, tudo isso está acontecendo. E o que a sociedade está fazendo para reagir em relação a isso? Muito pouco ou nada, porque não tem que recorrer, né, Silvio? Então, acho que nós estamos realmente vivendo um momento de muito, vamos dizer assim, de muito perigo em relação aos próximos meses, próximos anos no Brasil aí, porque esse retrocesso político e econômico, ele é extremamente nefasto, a gente sabe o fim da história e efetivamente quem mais perde nisso tudo é a população mais carente, que mais sofre com inflação, com aumento de preço, aumento de custos, enfim, então tudo isso a gente sabe que eles vão ser os mais penalizados por toda essa situação. Vamos falar uma coisa boa, melhor, quer dizer, não sei se é boa ou melhor, que é nosso Grêmio. Aí, o Grêmio agora voltando para a primeira divisão, aí tem uma série de mudanças. Como é que tu está vendo o quadro? Tu saíste da presidência do Conselho, Eu serei presidente do Conselho em outubro, hoje sou um ex-presidente do Conselho, e ex não faz nada, não fala nada. Tive até minha fotografia inaugurada recentemente lá na galeria de ex-presidente do Conselho. Aliás, eu só tenho 5 vivos, né? 4 e eu agora, né? Ex-presidente do Conselho do Grêmio. Então, são muito poucos. Com muita alegria, vi a inauguração da minha foto lá, até levei meu pai lá para acompanhar a solenidade ali, muito simples, ali, muito, muito tocante. Mas vejo o Grêmio, vamos dizer assim, um processo de transição normal, né? Essas situações acontecem. Só desejo muita sorte aí ao Guerra, a equipe dele, aos vice-presidentes. Tenho acompanhado à distância, aqui e ali tenho sido consultado por um tema ou outro, né? Mas muito pontualmente, mas estou ali à disposição para ajudar naquilo que eles entenderem necessários, mas fico numa distância regulamentar, assim, tentando ajudar da forma dentro como das posso. 4 linhas. Não, fora das 4 linhas, fora das 4 linhas, das 4 linhas, deixa eles lá dentro. Peter, obrigado pela tua presença, volta mais vezes agora no ano que vem, aí começa daqui a uns dias, né? Mas só para encerrar, qual é a tua previsão de PIB para o ano que vem? Eu acho que o PIB, se for positivo, já está muito bom, Silvio. Eu acho que vai ser muito difícil. Esse ano ficaremos em torno de 3%. Né? Eu acho que se for 0 ano que vem, vai ser muito, muito positivo. Tem que levantar as mãos aos céus. E inflação acima, chegando perto dos 10%, eu acho no mínimo a 10%. Eu acho que vai surpreender a todos o nível de inflação que nós vamos chegar com esse gasto grande que aconteceu, fura-teto, PEC, esse tipo de coisa. Então, acho que nós vamos ter a inflação alta. Estado e tal. Sem dúvida. Tá bom, obrigado, um grande abraço, um bom ano de 2023 para todos nós. Muito obrigado para todos nós e para ti também. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, eu gostaria de informar para vocês e noticiar uma grande e importante decisão que o nosso STF, Suprema Corte Federal, no tema 1102, decidiu. O que é o tema 1102 do STF? Nada mais é do que
o tema que refere-se sobre a revisão das aposentadorias, a chamada revisão da vida toda ou revisão do tempo inteiro. O que significa isso? É a possibilidade que tem o segurado aposentado, pensionista ou então que esteve em período de auxílio-doença poder revisar o seu benefício. Pois é sabido que o INSS, quando faz o cálculo da sua aposentadoria para dar o salário do benefício, utiliza os benefícios que vêm de julho de 94 em diante, ou seja, aqueles que são anteriores, as contribuições que são vertidas a previdências anteriores a julho de 94 são desprezadas, ou seja, não são consideradas na hora do cálculo para dar aí o salário de benefício. Com essa decisão do STF, da nossa Suprema Corte, agora você tem a possibilidade de englobar todas as suas contribuições para dar aí o salário de benefício. Agora a pergunta: todos os aposentados, pensionistas ou que estão segurados do INSS têm direito a essa revisão? Não. É importante que você procure um profissional, um advogado de sua confiança, alguém que saiba e conheça direito previdenciário para fazer esse cálculo, pois este cálculo ele poderá aumentar a sua aposentadoria ou diminuir, dependendo que se as suas contribuições anteriores a julho de 94 forem altas, mais altas do que aquelas que foram utilizadas para o seu benefício. Se você se enquadrar nessa situação, aí sim, meu amigo, você terá aí um aumento real na sua aposentadoria, no seu benefício previdenciário. Essa é a dica de hoje. Muito bem, doutor Silvio Pereira, doutor, obrigado pela sua presença aqui. Isso vem num momento assim que já estamos chegando aí agora no final do ano, muitas festas, o pessoal de certa maneira relaxa, quer dizer, e abusa muito da alimentação e essas coisas. Que cuidados como médico o senhor observa para essas pessoas? Mais uma vez um prazer estar aqui, né? E realmente essa abordagem que você está fazendo é importante, porque é um período em que é normal as pessoas se soltarem um pouco mais, até porque agora a gente está vindo... na gandaia, como se diria. E está vindo de todo esse período que teve pandemia, teve tensões muitas, e agora soltar no período de festas é comum. As alimentações, sim, tem que ter alguns cuidados, né? É difícil a gente dizer tem que ter alguns cuidados, porque nessa hora as pessoas simplesmente querem poder extravasar, né? E a alimentação é uma coisa boa para extravasar. Elas querem fazer aquilo que não fizeram durante o ano. Isso. Aí entra esses cuidados. Mas agora em seguida já vem o verão, então, eu quero comer, mas eu também quero emagrecer. Calma, temos que fazer uma coisa de cada vez. Come com moderação, principalmente alimentações variadas, né? Vegetais, frutas, é comum muita carne, né? Essas coisas nesse final de ano. Bebida também, né? Exatamente. E aí entra a bebida, né? Que é um período que normalmente as pessoas se soltam e a bebida interfere bastante. Em relação à bebida, é importante lembrar da água. Né? A água, porque a água vai balancear toda essa bebida alcoólica e tal, que a pessoa extravasar, vai balancear bastante com a água. E a alimentação, os verdes, as frutas, os vegetais em si, eles ajudam também a trabalhar isso aí. Então dá um equilíbrio maior. Até para evitar o que a gente costuma ver muito nessa época, que é passar mal-estar, diarreia, todos esses desconfortos gástricos. Tem alimentação que o senhor não recomenda, assim, tipo de comida que o senhor não recomenda? Sabe que eu não gosto de não recomendar, porque... Ou que seja pouco recomendável. Isso chega como uma coisa, não quer que eu coma. É comum, assim, as pessoas utilizarem muita farinha, né? Isso é uma das coisas que hoje em dia se está falando muito, que é a questão do glúten. E a farinha dá muito sabor ao alimento, mas em compensação torna um pouco mais agressivo. Por quê? Porque retém mais líquidos, porque desenvolve mais distúrbios gástricos, né? Ao contrário do que se imagina, que é a carne, que é a gordura, muito vem em função da farinha. Claro que a associação com a bebida, a associação com outros alimentos mais pesados também vai contribuir para isso. Mas o principal que eu quero que fique marcado é a alimentação balanceada e pouca quantidade. Tem muita gente que não toma líquido durante o almoço, durante o jantar ou almoço. Qual é a sua recomendação?
Há um princípio onde o ideal seria a alimentação, seria o líquido uns 30 minutos antes da refeição. Por quê? Esse líquido já entra, já faz uma certa limpeza, né, a nível digestivo, e também ele diminui a quantidade de ácido presente. Com isso, quando a gente faz a alimentação, vai estimular o ácido necessário para fazer aquele balanceamento, evitando distúrbios pós, evitando distensões. Mas o principal motivo da água, o líquidos, né, separado do alimento, é para evitar o estufamento. Quem costuma ficar estufado, ficar com desconforto, plenitude, tirando o líquido de junto da alimentação facilita. Bebida alcoólica com estômago vazio. Bebida alcoólica. A bebida alcoólica é utilizada para um prazer, né? Então, o estômago vazio ou cheio, eles sempre vão contribuir. Mas a bebida com estômago vazio, o que acontece? É uma agressão direta na mucosa gástrica. Produz bastante ácido e uma absorção mais rápida. Quando contém alimento, há uma diluição junto com esse alimento e nem todo aquele álcool é absorvido imediatamente. Então, dá o certo prazer que a pessoa quer, sem que haja uma absorção muito rápida, uma quantidade muito grande de absorção. Tá bom. Na próxima participação do doutor aqui, doutor Silvio Pereira, nós vamos falar com ele sobre a questão da pele, o solo e tal aí, que começa agora, o verão já está aí, pessoal de férias e tal. Doutor, obrigado pela sua presença aqui, até a próxima. Obrigado, desejo boas festas para todos, que aproveitem bastante, lembre-se, comam pouco, várias vezes e aproveitem bastante o final de ano. Tá certo. Bom, aqui comigo o doutor Gustavo Bernardi, advogado do mercado imobiliário. Doutor Bernardi, obrigado uma vez mais pela sua presença aqui. Nós estamos aí encerrando o ano de 2022, né, e entrando em 2023. Como é que, resumidamente, o senhor avalia o ano que findou agora? Bem, Silvio, o mercado imobiliário ele iniciou muito bem. Aliás, ele vinha muito bem desde 2020, de algo muito espontâneo que aconteceu com a pandemia foi a melhora do mercado imobiliário, né? As pessoas tomando consciência de que elas poderiam morar mais longe, poderiam morar em imóveis maiores, em imóveis melhores, todo mundo melhorando a sua residência e investindo no mercado imobiliário. Então, nós vimos nesse crescente. Pós-eleições, a gente teve um baque no mercado imobiliário, ou seja, o mercado para de trabalhar e fica aguardando os movimentos, né? Então, nós tivemos os primeiros 3 trimestres do ano de 2022 muito bons para o mercado imobiliário. Ótimos lançamentos. No litoral, todos os lançamentos sendo vendidos no dia do lançamento, muito pouco terreno à disposição no litoral. Nós tivemos essa semana mesmo um lançamento de um condomínio lá chamado Isla, que nós tínhamos de 290 e poucos terrenos, teve 1.481 reservas. Então, isso demonstra o interesse e ainda a vontade do investidor de adquirir imóveis, né? Imóvel sempre foi um investimento seguro no Brasil. Imóvel sempre teve rentabilidade, sempre teve crescimento de valorização, né? Agora, nós estamos aguardando, né, para ver o que vai ocorrer no ano de 2023. Para a gente ter uma ideia, Silvio, as grandes construtoras estão segurando os seus lançamentos, né? Claro que, evidentemente, não segurando todos, porque você tem que continuar vendendo, mas segurando os lançamentos para entender para onde é que vai a taxa de juros, né? Porque a taxa de juros impacta muito no mercado imobiliário. Hoje nós estamos com uma taxa de juros muito alta, ou seja, é caro financiar imóvel hoje, né? Então as construtoras vão criando modelagens em que elas próprias financiam os seus imóveis, né? E nós estamos aí com as construtoras que trabalham com a baixa renda, esperando para ver como é que vai ser o novo projeto do Minha Casa Verde e Amarela ou alguma outra coisa que venha a ser criada, porque nós não tivemos aí nos últimos meses nenhum projeto dentro desta modelagem de negócio. Mas, Silvio, o mercado imobiliário sempre se adaptou muito bem, né? Eu acredito que ele vai continuar no ano de 2023, né? Da mesma forma como ele vem vindo nos últimos 2 ou 3 anos. É muito difícil você frear o mercado imobiliário. Tem que haver uma crise muito grande. Te lembra da crise de 2015, da crise de 2000? Então, tem que haver uma crise muito grande para impactar o mercado imobiliário. Eu acredito que os negócios vão continuar acontecendo em 2023, Silvio.
Perfeito. Então, essa tua, digamos assim, esse teu, é um certo otimismo, né? Mesmo essa mudança de governo, de orientação e tal que está para acontecer. Mas como tu disseste muito bem, né, Bernardo, eu também acompanho o mercado imobiliário, claro que não tão, digamos assim, diretamente quanto tu, mas ele sempre se ajustou às questões das macroeconômicas, né? E é importante que se tenha digamos assim, essa estimativa de que a coisa vai continuar a ser até, de repente, até melhorar, né? Tu falasse uma palavra muito correta, sempre se ajustou. Agora, pela manhã, antes de vir para cá, eu estava numa reunião numa empresa que está trazendo um modelo construtivo aqui para o Rio Grande do Sul, em steel frame, casas de uma construção limpa, rápida, sem resíduo, né? Uma coisa extremamente moderna e que vai impactar muito no custo da construção aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? E eu estava vendo um rapaz jovem, né? o Severo, justamente me trazendo isso, né? de como ele se ajustou, como a empresa dele, que é um grande empresário, um grande construtor, como se ajustou no mercado durante o ano, como ele fez ajustes no negócio dele para continuar crescendo. E absolutamente otimista com o ano de 2023 para o mercado imobiliário. Então, é justamente o que tu falaste, o mercado imobiliário ele se adequa muito bem a qualquer cenário econômico. Tem que haver uma crise muito forte para impactar o mercado imobiliário. E, aliás, o mercado imobiliário é sempre o primeiro a se recuperar. Se tu observar, o mundo da construção civil, né, é um mundo que ele tem muita celeridade em se recuperar dos baques rápida, né? Daquilo que muitas vezes o governo impacta, mas muitas vezes a economia impacta e o mercado imobiliário vai se ajustando e responde rapidamente. Né? E é um mercado muito empregador, uma densidade de empregos muito grande, né? Absolutamente. E talvez seja isto que torne ele tão relevante, né? Porque há uma consciência de que o empresário do mercado imobiliário ele tem a consciência daquela quantidade enorme de pessoas que dependem da atividade econômica, né? O mercado imobiliário cada vez mais está se profissionalizando, ou seja, hoje não é incomum, Silvio, tu é economista, né? Hoje não é incomum tu ver dentro das construtoras um economista trabalhando junto com a área de marketing e de projetos, né? Não mais apenas a área de projetos, o engenheiro, né? O economista está ali para dizer o seguinte, não, olha, no ano que vem talvez o cenário econômico seja para casas e para apartamentos até determinado tamanho, nós temos que criar uma modelagem de venda. Uma prospecção de mercado futuro, assim, né? Exatamente. E muito preocupados hoje também com a modelagem de venda, né? Como é que nós vamos vender este imóvel? Em quantas parcelas nós vamos fazer? Qual que é a entrada? Como é que funciona isso? Nós estamos vendo o litoral hoje trabalhar com entradas de 15% no valor do terreno e financiamentos que estão indo hoje até 120 meses, né? Viabilizando a aquisição do imóvel, né? Tornando viável, possível que as pessoas comprem sem buscar recursos no mercado financeiro. Perfeito. Né? Então, está otimista para o ano que vem, né? Estou otimista. Eu acho importante manter esse otimismo, né? Porque eu me mantenho otimista, né? Eu estou preocupado. Claro. Né? Estou preocupado, eu percebo os clientes muito preocupados, né? Esta foi uma semana em que todos os clientes se reuniram, analisando como é que vai ser o início do novo governo, analisando como é que vai ser o início do ano de 2023, muito preocupados, né? Mas, poxa, são 30 anos trabalhando no mercado imobiliário, então eu sei como é que ele se ajusta, né? Tem uma experiência assim, já sabe como é onde os trancos e os solavancos do mercado. É verdade, é verdade. Um grande abraço, então, feliz aí, festas de final de ano, né? E que tenhamos um ano de 2023 muito melhor para todos nós. Para todos nós, Silvio, para todos nós. Então tá, um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Bom, nós vamos conversar agora com a doutora Luciana Pereira da Costa. Doutora Luciana, obrigado uma vez mais pela sua presença aqui, que é sempre bem-vinda, trazendo informação fundamental e importante para a área da Previdência Social. Temos aí mudança agora, no ano novo, mudanças também à vista. Com certeza. A gente está agora encerrando 2022, né? E eu escolhi para a gente falar sobre os assuntos de 2023, no que tange a matéria previdenciária, né? O que as pessoas têm que ficar atentas. Então, a gente passou por uma reforma da Previdência em 2019. Essa reforma trouxe regra nova de aposentadoria e entre a regra antiga e a regra nova temos regras de transição. Aí temos várias. 2 delas eu vou salientar agora. Por exemplo, a regra dos pontos. Em 2023, a gente aumenta 1 ponto. 1º de janeiro já tem 1 ponto a mais. O que eu estou dizendo aqui? Uma mulher que já estava no sistema contribuindo, trabalhando antes da reforma, que a maioria, né, que está pensando em aposentadoria já estava. Vai precisar ter 30 anos de contribuição, como era previsto, e mais 90 pontos. Aumentou 1 ponto. O homem, 35 anos de contribuição e 100 pontos. A partir de janeiro, então já, dia 1º, aumenta-se 1 ponto. Então, só para dar um exemplo, para ficar mais fácil. Se eu tenho 65 anos de idade, sou um homem e já trabalhei 35 de contribuição, então eu completo 100. Somando os dois, idade e tempo, eu completo os 100. Esse é o raciocínio. Outra regrinha também que ano que vem, já em janeiro, tem uma mudança, a regrinha de transição, é a regra da idade mínima progressiva. Então, para o ano que vem, a gente tem 30 anos de contribuição para mulher, 58 anos de idade para mulher e homem, 35 de contribuição e 63 de idade. Se você se enquadra nessa situação, ano que vem, você se aposenta também pela regra de idade mínima progressiva. A regra de cálculo da Previdência tem sido, a regra geral, vamos dizer assim, só para relembrar, 60% da média dos salários, todos de contribuição, a partir de julho de 94, então soma tudo, pega 60% disso e vai aumentar 2% por ano que exceder ao 20º para o homem e ao 15º para a mulher. Essa é a regra base de cálculo que temos agora, né, após a emenda 103. E, por último, a notícia, né, o reajuste do salário mínimo já foi divulgado, está em 7,43%, vai passar de 1.212 para 1.302. É um pouquinho acima da inflação, né, que é projetada a 5,8% esse ano. Verdade, um pouquinho, sempre é um pouquinho a mais que a inflação, de regra, né? Perfeito. Alguma coisa mais, doutora Luciana? Por enquanto, o que eu tinha previsto era isso. Então, a semana que vem aí nós vamos ter a gravação dia 22 aí, né, para a última deste ano. Depois voltamos dia 4. Perfeito. Dia 5 de janeiro a gravação. Perfeito. E a gente vai nos ver certamente até lá, mas de qualquer maneira que sejamos felizes, né, nesse final de ano aí, bom Natal, a paz e tal, e um ano melhor o ano que vem, né? Apesar dos pesares, vamos desejar todo de bom para todo mundo. Então tá, até a próxima então. Até lá. Até a próxima. Bom, para encerrar o programa dessa semana, estou recebendo aqui o novo presidente, agora renovado presidente, né, do Sindareia, Sindicato das Indústrias de Areia aqui do Rio Grande do Sul, Laércio Tadeu. Obrigado, Tadeu, pela presença aqui e parabéns, né, por mais um mandato. Obrigado. Mais uma vez estamos aqui no teu programa, já estamos com Cadeira Cativa. Cadeira Cativa. Não é o nome de outro programa, mas Cadeira Cativa. Realmente agora no dia 8 de dezembro tivemos uma Assembleia Geral dos Associados e fui reconduzido mais 2 anos aí, para o mandato de 2023 e 2024. Então, isso é um orgulho para a gente, porque demonstra a confiança que o setor tem em mim e na minha diretoria, né? Então, continuamos tudo com os vice-presidentes, tesoureiro, secretário. Então, vamos enfrentar aí uma nova realidade da política brasileira, né? Inseridos nela, como o nosso setor é um setor muito importante dentro da construção civil. Sem areia a gente não consegue fazer nada, né? Então vamos enfrentar e cada vez um desafio está chegando para a gente e vamos agradecer aos associados pela confiança e não houve nenhuma outra chapa, foi por aclamação e houve uma presença muito forte do pessoal do interior dessa vez. Então estou feliz pela nova mandato aí, o novo desafio. Na verdade, assim, no bom sentido, tu é o cara que bota areia no negócio dos outros, né? No bom sentido, para prosperar. Mas uma coisa interessante, né, Tadeu, que é o seguinte, a tua recondução, ela mostra assim o que é um líder, né? Um líder é aquele, não é aquele cara que... É o cara que dá o exemplo, que mostra o caminho e tal,
e abre caminhos. Né? O Tadeu é um camarada que, pela simpatia dele, pela forma simples, humilde como ele se estabelece, ele abre esses caminhos. E é importante uma entidade como essa, que precisa ter caminhos abertos, né? Ter essa empatia com o mercado. Isso é fundamental. E depois da Assembleia nós tivemos um encontro, um almoço, que tivemos a honra de receber a secretária do Meio Ambiente. Isso demarca bem a parceria que nós temos hoje trabalhando junto. Então, a gente tem um trabalho sério dentro da divisão de mineração da FEPAM. Estava a chefe de gabinete do presidente da FEPAM. Nós temos muito um contato desde 2013, quando houve aquele problema da liminar, e a gente, a partir dali, começou a trabalhar junto com o órgão ambiental. Então, a presença da secretária demonstra, ela abriu uma brecha, né, vamos dizer assim, dentro da agenda dela, para estar lá e dizer do apoio que ela tem junto, que recebe, e parceria. E também tivemos o gabinete do senador Reis, então isso deixa a gente muito orgulhoso pela presença qualificada e demonstra o trabalho sério que o sindicato faz no Rio Grande do Sul. Tadeu, na verdade, um dos grandes problemas que nós temos aqui no Guaíba, por exemplo, o Jacuí também, o Gravataí tem esses problemas. Eu imagino que o Ibicuí também menos, porque, né, é um rio bem mais lá e está mais longe das áreas urbanas, mas é a questão do assoreamento dos rios, né? E isso aí vocês têm tratado muito, porque o assoreamento ele faz com que qualquer chuvinha acaba dando alagamentos. No Jacuí não é tanto, o problema maior hoje no estado é o Guaíba, né, que é lago, é rio, é estuário, vários nomes aí. Seja o que for. Mas ele tem até aqui perto do gasômetro ali, se consegue com água até menos que o joelho ali, tão assoreado que está. Mas isso está pendente de uma liminar judicial, esperando um plano de extração. E porque o Guaíba, além dele de nós ser o último lá nas câmaras, ele tem a captação de água da capital, ele é transporte do catamarã, inclusive o catamarã já nos procurou para pedir que nós possamos trabalhar. E diante agora da nova gestão nossa, e agora com o governo que vai continuar, nós já estamos em indício de nós podermos fazermos isso aí e ver o que podemos fazer, né? Não há uma destruição, só que essa areia toda de todos os rios desemboca tudo no Guaíba, e ela está parando aqui. Aí os técnicos, sabe, tem um movimento lá da Lagoa dos Patos, então tudo isso tem que ser analisado, mas já há uns 4 anos atrás já foi visto que 30% pode ser dragado no Guaíba sem problema nenhum. Inclusive o DEMAI participou dessa comissão aí, dizendo a área de exclusão que não possa haver mexida do fundo com metais pesados, essas coisas tudo. Está em discussão, mas é uma demanda que temos aí nesses 2 mandatos para ver o que podemos fazer em relação ao Guaíba aí. E os outros rios, mais ou menos, o Jacuí está muito usado, então seria bom até um pouquinho do Guaíba. É uma discussão que leva muito pela frente aí. Bom, claro que a questão política também, ela tem a inflexão em vários segmentos, né? Vocês também não é diferente. Nós temos aqui a renovação do cargo do ex-governador Eduardo Leite. Para o setor, como é que representa isso? No cais do Porto, é isso? Não, Eduardo Leite é o governo do estado. Isso. É uma continuidade, né? E que se não houver a mudança da parte ambiental, para nós, retirando a eleição, muito bom. Porque eu sempre briguei, é a troca que há no setor público. Às vezes tu constrói tudo vamos dizer, num chefe de departamento. Aí ele sai, vem outro com outra visão, nós temos que começar tudo de novo, demonstrar quem somos nós, claro, ele vem de outro. Então agora parece que vai haver uma continuidade, isso é saudável, porque todas aquelas demandas que nós temos dos terminais hidroviários, todas que nós temos na extração, quem está lá, se ficar, é muito melhor para nós, porque aí nós já estamos só na continuidade do trabalho. É porque muitas vezes o camarada entra um outro governo e há um certo revanchismo. Não, porque o cara fez, eu vou fazer diferente. Só por isso, quer dizer, eles não interessam a questão da sociedade, não interessa o objetivo e até o benefício que aquele projeto está fazendo. Eles querem fazer da forma deles. E isso representa uma descontinuidade que é muito ruim, né? Que a gente sempre... Claro, sempre condenamos isso, né? Tipo, agora no Brasil vai trocar, aí troca tudo. Mas vem cá, tem coisas boas feitas. Então isso tem que ser aproveitado. Então no nosso setor, nós estamos desde 4 anos aí trabalhando dentro do setor, então agora se trocasse, tirando fora,
é muito boa a continuidade. Nós temos sempre uma luta de não haver essa troca, já sofremos muito com a troca. Até no caso da Marinha, claro, os militares têm outra de 2 anos, eles trocam o comando. Então, a cada 2 anos, a gente tem que começar de novo, mostrar quem somos nós, bababá. E cada pessoa age diferente, né? Um é mais rígido, o outro não é rígido, dentro da lei, mas um é mais afável, vai nos eventos, o outro não vai, essas coisinhas assim. Mas tudo isso agora, a partir de janeiro, vai trocar o comando da Marinha, nós vamos ter que começar de novo com o novo comandante, bababá, tudo é... Tadeu, para encerrar nossa entrevista e encerrar o programa dessa semana, como é que está a tecnologia dentro do segmento? Muito boa. Nós temos hoje um sistema de rastreamento, que eu já falei em vários programas aí, e cada vez, ontem até nós tivemos reunião com a empresa, cada vez está sendo aprimorado mais. Então, hoje nós temos uma eficiência muito boa e todas as dragas que fazem a extração de areia no Rio Grande do Sul, não é só no Jacuí, no Guaíba não tem, mas nos outros rios, elas são todas rastreadas, então um avanço muito grande. E agora está sendo feito, junto com a Marinha, um outro sistema piloto também, que tem uma draga sendo feita, para controlar dentro da casa de máquinas também. Se houver fumaça, se houver calor, vai disparar um alarme para o mestre ver o que está acontecendo, inclusive com câmera na casa de máquina. Então, ele vai ter todo o aparato, já foi feito o teste, a Marinha foi junto lá ver na nossa draga lá da entidade e foi aprovada. Então, mais uma tecnologia chegando. Parabéns aí pelo segmento, parabéns pela tua recondução ao cargo. Eu tenho certeza que o sindicato está muito bem representado e nós, da sociedade, podemos ficar tranquilos que o trabalho vai ser bem feito. Boas festas, bom ano novo aí também. Um grande 2023 a todos. Na semana que vem tu vai represar esse teu desejo aí. Tá? Um grande abraço então. A você, telespectador, obrigado aqui. Uma boa semana de trabalho. Nossa Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.